Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista e produzo a coluna Tarde Memória para canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Arena à Tarde do Projeto REC. Nessa sessão a gente dá destaque à interação que acontece com o público dos nossos variados canais. Então, Priscila, o que é que está bombando aí nas nossas redes de interação? Claro que é a eleição. Principalmente por os candidatos favoritos terem chegado, muita gente achava que eles iam vencer no primeiro turno, e as pesquisas mostraram, as variadas pesquisas mostraram resultados diferentes. E uma das que mais se aproximou do resultado real, tanto para presidente, inclusive, quanto para governador do estado, foi justamente a Atlas Intel junto com o Grupo à Tarde. Nas redes, a gente juntei aqui dois comentários, né? Temos o do René Couto, que ele falou o seguinte: parabéns ao Jornal à Tarde, credibilidade e responsabilidade. Já o Manuel Lito Rocha dos Santos, ele falou assim: parabéns, a parceria entre o Grupo à Tarde e o Instituto Atlas Intel foi pra lá de vitoriosa. Acabou batendo na cara dos acusadores com verdadeiras luvas de pelica. Tem muita gente devendo desculpas. Pois é, gente, as pesquisas, né, de opinião, elas fazem parte aí, né, do processo de redemocratização do país. Então, desde a primeira eleição direta para presidente, em 1989, as pesquisas têm ali um papel central. Porque o que é que elas fazem? Elas medem tendência. Né? Exatamente. Então, não é uma ciência exata, né? Mas isso depende muito do método. Né? E o que é que tem acontecido? Nos últimos tempos, as pesquisas, a maioria delas, dos institutos, eles têm cometido, né, digamos assim, os resultados não batem muitas vezes. No caso da Bahia, principalmente, né, a gente tem visto isso acontecer sucessivas vezes, né? Por exemplo, em 2006 foi a grande surpresa, na eleição de 2006, a surpresa da vitória do candidato Jacques Wagner, né, do PT, quando as pesquisas davam, dos principais institutos, que o ex-governador Paulo Souto seria eleito em primeiro turno. E Jacques Wagner ganhou em primeiro turno, não foi só uma coisa dele ir para o segundo, ele ganhou. Né? E aí depois, em 2014... parecido, né? O candidato, hoje o atual governador Rui Costa, ele partiu de um dígito. E aí, exatamente, contra o ex-governador Paulo Souto também, ele foi não apenas... ele não apenas teve uma votação extremamente expressiva, né, do que apontava, mas ele ganhou em primeiro turno. Em primeiro turno também. E agora o candidato Jerônimo Rodrigues, né, que vinha também de um dígito, né, uma pessoa que não era conhecida, digamos assim, do eleitorado e tal, ele ficou muito perto de vencer. Né, o candidato ACM Neto, que foi 2 vezes prefeito da capital, de Salvador. E no início da eleição era tido assim, pela população em geral como favorito. Favorito absoluto. Muita gente dizia, não, ele vai ganhar. Ele favorito vai ganhar. absoluto. Então, o que a gente percebe, talvez, é que essa pesquisa do Instituto Atlas Intel, né, que à tarde fez uma parceria, né, para divulgar, ela se aproximou um pouco mais do que é a Bahia. A Bahia é muito complicada, como o Brasil. Né? Então, assim, Salvador não é um termômetro. Mas isso depende muito da metodologia. E repito, gente, não é ciência exata. Muitas vezes a gente esquece. Errou. Não errou. Às vezes foi na margem de erro que a gente não deu atenção. Exato. Né? E que isso também vai muito da emoção, da torcida e tal. Né? Mas não é assim desacreditar o sistema todo de pesquisas. Né? Tanto que tem um instituto que ele acertou, digamos assim, chegou mais próximo, né, de acertar. Né? Mas então, a gente saindo um pouquinho ainda dessa repercussão sobre a eleição, a gente tem aqui um artigo, né, de um articulista, acho bom destacar, né, nessa edição, que é um artigo sobre os 69 anos da Petrobras. Então, é um artigo assinado por Flávio Diniz Fontes, ele é presidente da AEPET Bahia, que é uma associação que envolve os engenheiros de petróleo. E tem um destaque que é o seguinte: a Petrobras é o maior exemplo de que o Brasil pode garantir soberania e segurança energética para seu povo. Né? Então, ele destaca, e a gente sabe disso, a Petrobras é um patrimônio brasileiro não apenas do ponto de vista dos negócios estratégico. Não, ele está na memória afetiva. E lembrar que ela está na memória afetiva. E lembrar que a Petrobras, a história da Petrobras tem muito a ver com a Bahia, porque o petróleo foi descoberto no Lobato. Né? Tinha toda uma discussão se tinha ou não tinha petróleo. E fora essas outras tecnologias que nós somos, né? O Brasil esteve na liderança, como por exemplo o pré-sal. E depois tudo que foi acontecer. Então, destacar esse artigo de Flávio Diniz Fontes, ele foi publicado na edição da segunda-feira, né? Então,
uma semana que a gente tem aí, né, muitas discussões interessantes, né? Então fiquem ligados nos canais do Grupo à Tarde, porque você tem não apenas informação qualificada, como também a interação do nosso público e dos nossos articulistas. Muito obrigada e até a próxima.